programa Conjuntura é um oferecimento de Cooperativa Pindorama. Ninguém é forte sozinho. Eugênio Albuquerque, presidente do Instituto Data Census aqui de Alagoas, é nosso entrevistado a partir de agora, aqui em Conjuntura. Eugênio, obrigado pela presença. Gostaria de saber logo como é que surgiu essa ideia de criação de um instituto de pesquisas. Primeiramente, bom dia, Flávio. Eu sou consultor do Instituto e estrategista eleitoral. A ideia surgiu da seguinte forma. Eu sou jovem, tenho 33 anos, mas um amigo meu, que é o meu parceiro, sócio, o Mário, faz pesquisas eleitorais desde o ano de 98. E aí ele fez a universidade dele de Ciências Sociais, na UFAL, e começou a querer formalizar esse instituto. Quando foi no ano de 2012, ele formalizou o Instituto Data Census. Aí fez 2012, poucas pesquisas, 2014. Em 2016, entre 2014 e 2016, nós começamos uma parceria. Em 2016, eu iniciei com ele nas eleições municipais de 2016. Eu e ele junto, aí em 2016, 2018, 2020. O grande número de pesquisa, a grande quantidade de clientes surgiu mesmo de 2016 até 2020. Só que tem um diferencial. Quando eu comecei a parceria com ele, nós começamos a modernizar. Eu costumo dizer que o Data Census é muito mais que um instituto de pesquisa. Ele hoje é uma empresa de tecnologia, porque nós investimos fortemente em tecnologia. Nós temos software próprio, nós não trabalhamos com papel. Esse software que nós temos no Data Census nos dá a confiabilidade dos dados que são trazidos do campo. Como? Nós georreferenciamos toda a rota, nós sabemos por toda a rota que cada entrevistador passou, nós gravamos todas as entrevistas que esse entrevistador fez, ou seja, sabemos se ele realmente cumpriu o questionário, da forma que o questionário manda, tudo isso. E, além disso, nós colocamos técnicas dentro do nosso software que faça com que esse entrevistador não erre na hora de entrevistar e faça com que, na tabulação, nós viemos a cometer erros na entrega do resultado ao nosso cliente. Então, de 2016 para cá, nós temos uma quantidade de clientes maior, uma quantidade de pesquisas maiores e estamos investindo cada vez mais em tecnologia, não paramos. Todos os meses temos uma empresa de tecnologia que fazem para grandes empresas nacionais a melhora desse software para que cada vez mais tenhamos resultados fidedignos, que é o que o cliente precisa, né? Vocês trabalham só com política, não? Não, nós fazemos também pesquisas sociais e fazemos pesquisas de mercado, desde onde é melhor para abrir uma empresa, desde pesquisas de audiências, pesquisas de mídias, não só eleitorais. Agora, logicamente, que o carro forte é sim as pesquisas eleitorais, principalmente em Alagoas. O que é que significa, na sua opinião, para o Data Census integrar a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa? Flávio, é o seguinte, nós já vínhamos tentando integrar essa associação brasileira, mandamos todos os dados, todas as informações que ele solicitou ao Data Census. E o que significa? Significa que Alagoas hoje tem um instituto que passou por todos os critérios que normas nacionais e internacionais necessitam na qualidade da captação, do processamento e da entrega dos dados e resultados. Então, o Data Census hoje pode dizer que é um instituto alagoano, genuinamente alagoano, que está entre os melhores do Brasil na forma de se associar, entre os melhores do Brasil associados, e não só isso, está hoje, através do site Pindograma, avaliado com B+. O que é que significa hoje? A nota do Data Census hoje é a mesma nota do Instituto Datafolha, por exemplo, que é um instituto nacionalmente conhecido e que tem vários anos de mercado. É a mesma nota do Instituto IPESC, que faz para a XP. Então, o Data Census
mesmo da nossa pequena Alagoas, que tem grandes políticos, que tem políticos que se tornaram até presidente da República, mas hoje tem um instituto, uma empresa de pesquisa que, saindo de Alagoas, está pronto para fazer pesquisa em qualquer lugar do Brasil e, mais do que isso, está bem avaliado, está associado à Associação Brasileira de Pesquisa e está bem avaliado em termos de nota. Na parte política, vocês já atuam desde quando? A parte política desde o ano de 2012, mais fortemente desde o ano de 2016. Em termos de acertos? Em termos de acertos, o nosso trabalho, nós temos um levantamento interno, mas que também foi enviado para o site Pindograma, que é um site que faz a questão de estatística de todos os institutos do Brasil e recentemente divulgou a nota dos institutos brasileiros. A avaliação é de A a D, nós estamos com B+. Nós acreditamos que não conseguimos chegar à avaliação A, porque nós, quando fomos avaliados, não fazíamos parte da Associação Brasileira de Pesquisa e isso contava. Mas a nossa avaliação hoje é igual ao do Datafolha, como eu falei, e tenha certeza, Flávio, tenha certeza, Alagoas, que em um curto tempo nós seremos também da avaliação A e temos hoje a melhor avaliação de Alagoas e só 2 ou 3 institutos no Nordeste têm essa avaliação. Nós temos um nível de acerto de mais de 98% dentro da margem de erro. O resultado da eleição, dentro da margem de erro, vamos ver um exemplo. A margem de erro é de 3 para mais, 3 para menos, normalmente. E nós divulgamos pesquisa com tal resultado dentro daquela margem, para mais ou para menos. O Instituto DataCenso, nas últimas eleições, em todas as últimas pesquisas, tem apresentado um nível de acerto de cerca de 98%, um pouco mais que isso. Qual é o compromisso entre vocês e um político, um partido político, um prefeito, um deputado que contrata vocês? Qual é o compromisso entre vocês, caso não dê satisfatório o resultado apurado? O primeiro compromisso é que, ao apresentar a empresa e ao apresentar tudo que a gente vai fazer, a gente apresenta primeiro o know-how de ter feito pesquisa e ter acertado bastante. Agora nós apresentamos que passamos por esses requisitos e agora somos associados à Associação Brasileira. Apresentamos também esse nível, esse B+. E além disso, a primeira coisa que eu faço e que nós fazemos, não mexemos em resultado. Ponto. Você quer saber o resultado, você quer saber como o eleitor pensa, de maneira para consumo interno, não resista, não divulga, mas nós não mexemos no resultado. A partir daquele resultado, eu, como também sou estrategista eleitoral e trabalho também na parte de marketing político, na grande maioria das vezes não mistura. Nós fazemos pesquisa, entregamos o resultado e normalmente a grande maioria tem seus estrategistas, tem sua agência de publicidade, tem seu marqueteiro, como falam, e ali a partir daqueles resultados, daquele caderno grande e bem explicativo e bem detalhado, ele vai fazer a estratégia dele para a sua campanha eleitoral. Mas o nosso compromisso com o cliente é integrar justamente o que o povo pensa. Se vai ser bom para ele, se vai ser ruim para ele, a partir daquele resultado, se estiver bom, ele tenta maximizar aquele resultado. Se estiver ruim, aí ele vai trabalhar em estratégia, o cliente, para que melhore e para que possa ultrapassar seu adversário e fazer. Mas o nosso compromisso é com a verdade dos números, a verdade dos dados e a verdade do que as pessoas pensam. E nos passa, nós tabulamos e entregamos o resultado. Até que ponto, Eugênio, a pesquisa induz na vontade do eleitor? Flávio, é uma questão que é muito discutida isso, muito nacionalmente. Mas se tem estudos nacionais, internacionais, principalmente nos Estados Unidos, que os Estados Unidos é muito forte nessa questão de coleta de dados, de pesquisa, de instituto de pesquisa. E existe vários estudos e nenhum deles comprovam esse tipo de indução ao eleitor. Nenhum deles comprovam esse tipo de indução. Vamos supor que nós divulgamos
uma pesquisa e eleitor A esteja na frente. Aí o eleitor B vai passar para o eleitor A. Aquele que está decidido, não. Pelo contrário, pode servir para que ele tente convencer cada vez mais pessoas para migrar para o eleitor B ou convencer para que ele tenha uma vitória. A pesquisa nada mais é, quando ela é registrada e divulgada, um instrumento de informação, que às vezes influencia no resultado dessa seguinte forma: cada lado vai brigar e vai melhorar sua estratégia para convencer o maior número de pessoas para vencer as eleições. Eu, particularmente, aí é uma opinião minha, acho que em uma eleição onde 3 estejam disputando, 3, aí é uma opinião minha, do Eugênio, nada tem a ver com data science nem com estudos, e que essa eleição esteja um candidato de continuidade e 2 de mudança, normalmente esse eleitor de mudança, se vê que um desses pode ganhar, pode se migrar. Porque se o primeiro voto dele, a primeira intenção de voto dele for pela mudança e não pelo cidadão que é candidato, e ele vê que o que ele está escolhendo da mudança não chega, eu, como eleitor Eugênio, eu migraria para alguém que chega. Então, se eu, como eleitor, tenho esse pensamento, é natural que alguns outros tenham. E no resultado pode sim migrar. Mas influenciar no voto, na questão de convencer o voto, não. Ele informa e, através dessa informação e através de estratégias, principalmente de eleitores que se envolvem mais, que são cabo eleitorais da equipe de campanha, aí pode sim haver uma migração de voto, mas não naquele que participa de maneira aleatória do processo. Ele vai votar em quem ele se sentir melhor, confortável. Mas, de maneira geral, o eleitor tende a votar naquele que tem chance de ganhar, é isso? Eu acho que ele busca que o dele tenha chance, mas eu acho que ele não migra por causa da chance. Um exemplo, o eleitor do Bolsonaro migraria para o Lula, ou do Lula para o Bolsonaro, aquele que está decidido. O que migra normalmente é aquele que está indeciso. E tem perguntas que nós fazemos que é de potencial eleitoral. Um exemplo, perguntamos, você votaria, esse é o Flávio, poderia votar nele, não votaria nele de jeito nenhum, ou não conhece o suficiente para opinar. Ou se não, nós perguntamos a pergunta, ao eleitor do Bolsonaro, está totalmente decidido? Pode mudar o voto até o dia da eleição? Tem maneiras de se medir essa questão. O que eu costumo dizer, o que eu costumo falar, que estudos mostram que não há indução. E aí eu digo que quem já definiu o voto, normalmente não migra. Agora, tem sim, Flávio, até a reta final, faltando 15 dias, uma grande parcela do eleitorado que ainda não se decidiu. E esse eleitor ele vai buscar informação na rede social, ele vai buscar informação do número de pesquisa, ele vai buscar informação nos sites, porque ele está buscando decidir o voto dele. E, lógico, tudo que existe num processo eleitoral pode convencer e desconvencer alguém a votar em determinado candidato A ou B. Considerando, você mesmo admite que nessa reta final tem muita gente indeciso. Considerando isso, o que é que você acha da uma proposta que está surgindo de proibir a divulgação de pesquisa até alguns dias antes da eleição? Hoje a regra é a seguinte: você tem que registrar até 5 dias antes para poder divulgar. Vamos dizer, eu existe aí dia 1º, então só posso divulgar ela mesmo fazendo dia 1º, dia 6. E pesquisa eleitoral pode ser divulgada até no dia, desde que ela esteja registrada. Um exemplo, eu fiz no sábado e posso divulgar no domingo, data da eleição, que normalmente é a data da eleição. O que eu acredito é que isso é uma forma de tirar do eleitor a informação. Porque pode na sexta, não pode no sábado. E numa eleição acirrada, eu vou dar um exemplo ontem de Campo Grande, foi uma eleição que um prefeito venceu o outro por 9 votos. O outro já estava comemorando. Inclusive, o outro estava comemorando. Eu fui convidado para fazer pesquisa daquela eleição, e inclusive com divulgação de resultados, e ao cliente eu disse, olha, eu vou, se for para consumo interno, você faz. Agora, para divulgação de resultado, uma das coisas que eu faço questão
é que a última eu faça na sexta-feira antes da eleição. Eu vou fazer a coleta de dados ou na sexta ou no sábado, como você queira, e vou divulgar. Agora, para fazer uma semana antes, 2 semanas antes, eu não faço, porque eu sabia da característica daquelas eleições. Eu sabia que a eleição ali é uma eleição que muda muito rápido, que o eleitor, boa parte é indeciso e é esse que define. Então, eu não poderia colocar em xeque o Instituto, dizer que eu fiz uma pesquisa 15 dias antes, passou o resultado errado e, na verdade, não passou. Há 15 dias antes, o eleitor... A realidade era aquela. Era aquela. O eleitor pensava daquela forma. Era um retrato do momento. Era um retrato do momento. Mas o momento, no sábado, na sexta, já era outro. Então, quanto mais próximo você fizer a sua pesquisa, mais próximo você vai estar do resultado. E eu costumo dizer aos clientes, uma eleição de 45 dias, que é o caso, não adianta fazer menos que 6 pesquisas para o seu pleito. Você tem que dividir cada pesquisa uma semana, você vai acompanhando e nós damos, inclusive, o gráfico de evolução, onde está crescendo, onde está diminuindo, utilizando estrategicamente. Porque, às vezes, quando você demora, você dá um lapso de tempo de 15 dias, o resultado é totalmente diferente. Teve uma cidade aqui, e agora eu posso falar, que foi consumo interno na época, que tinha uma margem do prefeito grande e, ao final da eleição, a cidade de Monteirópolis, eu peguei o prefeito com 3 ou foi 4 pontos, ou foi 2 pontos na frente. E ele deu um lapso aí de 20 dias de uma pesquisa para outra. E o resultado foi 2 pontos ele na frente, ele conseguiu a reeleição. A sorte é que foi quinta-feira. Na quinta-feira ele ainda tinha comício, ainda tinha movimentos eleitorais e conseguiu manter esses 2 pontos. Agora imagine que essa curva você não faz e você é ultrapassado. Ah, não, mas o rapaz me entregou uma pesquisa em que eu ganhava naquele momento, mas você não continuou fazendo. Você não pegou a evolução. É como se fosse um exame. Você vai fazer um exame de sangue hoje, fazer daqui a 10 anos e querer que suas taxas estejam iguais? Tudo tem seu período. E tudo tem que ser feito, costumo dizer, para a majoritária pesquisa eleitoral, em uma eleição de 45 dias, o ideal, o mínimo, é 6 pesquisas em um pleito, para se ter um próximo do resultado. Bom, falando agora em eleição diretamente, ano que vem temos eleição para presidente da República, governador, deputado, senador, e eu gostaria de saber qual é a sua avaliação. A perspectiva hoje é de que seja Lula contra Bolsonaro. Fala-se muito numa terceira via, numa terceira opção. Você acredita que ainda possa surgir alguém em condições de eleitoralmente competir com Bolsonaro e Lula? Os números hoje não apresentam essa terceira via. Mas, na era da tecnologia, na era da comunicação, nomes têm surgido e movimentos têm surgido de última hora. Isso pode acontecer. O que eu posso dizer é que os números hoje não apresentam. Mas eu não descarto. De repente, fatos novos venham a acontecer e um nome surge aí que representa essa terceira via, um percentual do eleitorado e que possa crescer, chegando a um segundo turno e, quem sabe, a ser presidente. Não descarto, mas os números de setembro de 2021 não apresentam. Mas eu, Eugênio, não descarto e fico até esperançoso para que surja. Ok, muito obrigado, então, a Eugênio Albuquerque, do Instituto Data Census, pela sua participação aqui nesta edição de Conjuntura. Muito obrigado também a você, telespectador, por nos acompanhar. O programa Conjuntura é um oferecimento de Cooperativa Pindorama. Ninguém é forte sozinho.